Se a presidente Leila hoje decidir sair do Palmeiras ou tirar o patrocínio dela do Palmeiras, igual ela comentou, o Palmeiras não vai cair para a segunda divisão. Inclusive, fomos punidos porque a gente pediu acesso ao contrato da Crefisa com o Palmeiras. Quando o torcedor olha isso, o que ele está enxergando? Uma gestão que... Será que está fazendo as coisas com o olhar de presidente do Palmeiras ou com o olhar de presidente da patrocinadora? O Palmeiras está numa situação financeira bacana agora e que vem de vitórias nos últimos anos. O que está acontecendo hoje, nesses últimos tempos, e por que o cenário para frente está tão preocupante no ponto de vista de vocês? O que está rolando? Bom, acho que politicamente o Palmeiras tem passado uma turbulência, né? E essa turbulência tem se agravado mês após mês. E não é surpresa para ninguém, eu já falei isso várias e várias vezes. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela tem um jeito muito peculiar de lidar com a crítica, com a política, com a gestão. Ela chegou ao cargo de presidente do Palmeiras. Cara, que, na minha modesta opinião, é o maior cargo que uma pessoa pode exercer na vida, no mundo todo, é ser presidente do Palmeiras. Não tem nada maior do que isso e mais um outro. Ela chegou lá... Forte Felipe Giocondo, presidente. E ela chegou lá por uma série de... Uma circunstância também, cara, que acho que não vem ao caso aqui também ficar rememorando, mas assim, circunstâncias que as pessoas mortais do dia a dia não têm a possibilidade. Enfim, ela era patrocinadora do clube... começou a se envolver politicamente, depois ela virou credora do Palmeiras, ela emprestou o dinheiro para o Palmeiras. Na verdade, ela fez uma doação e depois converteu numa dívida. Uma outra história cheia de parênteses aí na nossa história recente. E aí, ela chega ao cargo de... Ela virou conselheira, inclusive ela entrou no conselho no mesmo dia que eu entrei, na primeira eleição dela. Ela virou conselheira do clube. De conselheira, ela se reelegeu, concorreu à presidência, foi eleita presidente do Palmeiras. Sentou na cadeira de presidente do Palmeiras. Quando a cadeira de presidente tem espinhos, né? Ela não é uma cadeira confortável, né? Ela é uma cadeira que te oferece uma glória, mas te oferece uma série de desafios e problemas. Cara, vai acontecer com todo mundo, com qualquer presidente de qualquer grande clube do Brasil e do mundo. Quando ela sentou, eu acho que ela não soube primeiro lidar com a responsabilidade. E aí eu falo um pouco assim, com muita tranquilidade, sem desmerecer ela, a trajetória dela, a vida dela. Não tinha o histórico que a gente contou aqui do Palmeiras, do palmeirense, da vida, da arquibancada. O que fez, né? Como o Palmeiras chegou naquele momento de glória, no caso dela, eleita no ano passado, em 2022. Quando o Palmeiras chega, né, 2021 para 2022, quando ela chegou ao Palmeiras para patrocinar, o Palmeiras estava numa reconstrução, já estava num processo de transformação. Ela não participou desse processo antes. Então ela não trouxe essa bagagem com ela. Ela chega na cadeira, nos primeiros problemas que ela encontrou, uma crítica de um opositor, uma cobrança da torcida, alguma coisa, ela ao invés de humildemente falar, cara, eu não entendo disso aqui igual eles, e aceitar a crítica, ela se rebelava, ela atacava, ela rompia. Então, vou dar um exemplo prático aqui, porque eu acho que é uma coisa que diz muito sobre o perfil. Por favor. A Leila assume a presidência do Palmeiras e o diretor de comunicação dela é um cara que é notoriamente corintiano. Mas eu vejo problema nisso. Tem gente que não vê. Tudo bem. Cada um tem a sua opinião. Eu vejo. Eu não aceitaria um cruzeirense fazer isso pro Galo. Eu acho que a comunicação é uma coisa muito, muito sensível. Claro. Não é o financeiro, não é o RH, não é a logística. A comunicação é você falar com a tua torcida, falar com as pessoas. Cara, tem que eu falo aqui da nossa história de novo. Sim. Não dá para ser uma pessoa que não entende a nossa história. Ela pode até ser palmeirense, se ela também não entende a história, também não resolve. Mais do que isso, ela tinha essa pessoa tinha uma série de atritos com outras pessoas, e jornalista, e torcedor, organizado, e confrontou, e, cara, bateu boca com o torcedor no estádio, enfim. Quando ela sofreu a crítica para trocar essa pessoa, porque era importante, ela, ao invés de falar, pô, deixa eu repensar aqui, deixa eu voltar, deixa eu avaliar o cenário. Ela quis bancar ele e dobrou a aposta. Então já era um atrito. Cara. Ela se elegeu dizendo, pô, na minha gestão o ingresso vai ser barato. O ingresso do Palmeiras nunca esteve tão caro quanto é hoje. Nossa. E ela disse que o Palmeiras precisa de dinheiro, que não sei o quê. Só que, além das questões de decisão, que ela falava uma coisa e ela executa outra coisa, ela tem um inafastável conflito de interesse. A pessoa é presidente do clube, presidente da patrocinadora, credora, agora ela é dona do avião que leva o Palmeiras para os jogos. Esse avião não é do Palmeiras. Não, ela fez questão de frisar. Não é mesmo do Palmeiras. É né? meu. Inclusive o Palmeiras não precisa comprar um avião, né? O Palmeiras vai alugar aviões porque o Palmeiras tem condição de fazer isso e de fretar, porque o Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo. E é isso, cara. O Palmeiras tem que ter condição financeira de alugar o avião, seja ele qual for, seja quanto custe, para levar os jogadores para onde for.
Palmeiras não precisa de favor. Legal você falar isso. Não precisa de mendigância, né? Tipo, não precisamos ficar correndo atrás de... Né? O Palmeiras não precisa disso. Quem gere o Palmeiras, quem administra, tem que gerar essas condições financeiras para o clube para que ele possa alugar o avião quando precise, para que ele possa buscar um patrocinador quando ele precisa, para que ele possa contratar um jogador e jogue no estádio que quiser. Por exemplo, o último ato da nossa presidente, ela ganhou a concessão com a empresa dela para administrar a Arena Barueri por 25 anos. Então, assim, o Palmeiras vai jogar em Barueri ou vai jogar no Pacaembu, quando ele reinaugurar agora, quando não puder jogar no Allianz Parque? Em tese, vamos jogar no Pacaembu. 2,5 km, 3 km da nossa sede, na cidade de São Paulo, o estádio do lado. Do lado, estádio... Mas a gente não sabe, talvez o Palmeiras jogue em Barueri, porque seja interesse da gestão do Palmeiras mandar o jogo em Barueri. Não, igual foi contra o Santos recente. Agora... É, que agora não temos o Pacaembu ainda, Sim, né? sim. Então tudo bem, a gente entende. O que eu quero dizer é o seguinte, esse inafastável conflito de interesse, estar em vários pontos ao mesmo tempo, gerou desgaste, vem gerando desgaste. E ao invés do Palmeiras estar se livrando dos conflitos de interesse, ou seja, na gestão da lei, ela era patrocinadora, beleza, virou presidente, beleza, parabéns. Ó, eu vou a partir de agora buscar um outro patrocinador, porque não dá para eu sentar na cadeira de presidente e sentar na cadeira... É o Homem-Aranha apontando, né, ele para ele mesmo, o sim. Chaves vendendo churros e cobrando. É. Ao invés dela fazer isso, o que tem acontecido? Ela tem incorporado situações de conflito de interesse. Ela incorporou o avião, vai incorporar o estádio agora, e sabe-se lá o que vem a seguir. Quando o torcedor olha isso, o que ele está enxergando? Uma gestão que, será que está fazendo as coisas com o olhar de presidente do Palmeiras, ou com o olhar de presidente da patrocinadora, ou com o olhar de presidente da linhas aéreas X, e por aí vai. Então, esse conflito de interesse da Leila, que é uma coisa grave, que inclusive na entrevista hoje que ela deu, que eu considero a pior entrevista coletiva que eu vi de um presidente do Palmeiras. E olha que o Palmeiras... Não, de qualquer clube. E olha que o Palmeiras tem momentos históricos, hein? Personagens históricos, né? Para dizer assim, para ser educado na sua história dando entrevista. A Leila conseguiu hoje dar uma entrevista na qual... Primeiro que a gente não pode nem chamar de entrevista, tá? Porque assim, entrevista é... Você abrir o microfone, ouvir pergunta e responder. Sim. O Palmeiras fez uma entrevista coletiva com jornalistas selecionados, gravada, num ambiente absolutamente controlado. Então, assim, não quer... Não teve pressão de forma até teve um outro jornalista que fez uma pergunta que mais importante e tal, mas assim... digamos que não era o livre exercício de qualquer jornalista, inclusive... as dezenas de canais da mídia palestrina que estão aí, que cobrem o Palmeiras no dia a dia, que quiseram participar e não puderam participar e fazer as perguntas pertinentes. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos já separar bem, né? o que é entrevista e o que é um pronunciamento, praticamente. Esse é o primeiro ponto. Entendi, perfeito. Segundo ponto, quando dá entrevista, um momento turbulento como a gente vive, um momento confuso e tal, o que a gente espera? Fala, cara, vamos tentar reunificar a torcida, o time. Pô, o campeonato tá... Diga. Os conselheiros, eles foram avisados disso? Não, a entrevista a gente ficou sabendo durante a tarde, acho que... Não só, de geral, a torcida em geral foi meio pega de surpresa com a entrevista. Ao invés de reunificar, falar, pô, cara, tivemos um final de ano ruim, não tá legal, vamos junto, tal, temos disputa, dobra a aposta de novo. Chega na coletiva e fala, o torcedor organizado não é palmeirense. Se eu sair do Palmeiras, o Palmeiras vai pra segunda divisão de novo. O Palmeiras... falou isso? Não, destruiu. Falou. E assim, aí a gente traz E assim, esse confronto, por quê? Quando o torcedor palmeirense, e aí vou voltar àquela história, Por favor. que tem esse histórico, que viveu tudo que a gente viveu, momentos bons, momentos ruins. O Palmeiras teve momentos muito ruins realmente antes de 2014, 2015, que inclusive a presidente cita na entrevista. Só que o Palmeiras é o clube brasileiro que mais ganhou títulos no século XX. Absurdo. Pelo ranking da Folha, pelo ranking do estado de São Paulo, o Palmeiras é o clube que mais ganhou. Então assim, o Palmeiras tem uma história. Depois a gente viveu um momento complicado, voltou. O Palmeiras não está onde está hoje graças a uma pessoa, graças a uma empresa, graças a um patrocinador. O Palmeiras está onde está hoje graças a uma série de fatores que incluem o patrocinador, beleza, ninguém tira o mérito de ninguém, só que nós não estamos... Se a presidente Leila hoje decidir sair do Palmeiras ou tirar o patrocínio dela do Palmeiras, igual ela comentou, o Palmeiras não vai cair para a segunda divisão. O Palmeiras vai simplesmente achar um outro patrocinador Com certeza. e vai tocar a vida. Porque é isso que a gente faz. A gente fez a vida inteira. Então a gente não está preocupado com isso. Acho que é importante marcar isso, porque assim, essa entrevista hoje foi uma entrevista de confronto, uma entrevista que agrediu o torcedor organizado, o torcedor comum, os conselheiros, porque ela falou dos conselheiros de oposição, eu sou conselheiro de oposição,
que sofri retaliações junto com um grupo de outros conselheiros. A gente tem sofrido retaliações por ter feito críticas à gestão. E ela disse lá, não são conselheiros de oposição, são destruidores. Só que eu digo que esses conselheiros de oposição, que são os destruidores, são os conselheiros que conseguiram e que lutaram, porque desses que foram punidos junto comigo, a gente pediu as eleições diretas no Palmeiras e conseguiu, fomos nós. Num tempo em que não existia Crefisa no Palmeiras, certo? Fomos nós que batalhamos pela redução e pelo fim dos conselheiros vitalícios. Foram esses conselheiros que ela chama de destruidores hoje. Pelo contrário, a gente está construindo o Palmeiras que hoje ela pode presidir e ela pode ser eleita pelo associado porque faz uma reforma na piscina. Se esse cara vota hoje, é graças a nós, que lá atrás arrumamos as confusões, as brigas, fomos igualmente criticados pela gestão na época e a gente estava lá batalhando por isso. Então, é importante falar que esse perfil bélico, esse perfil do embate, pode funcionar em algum momento, numa entrevista coletiva, fechada, em 4 paredes, com jornalistas ali selecionados. Mas na vida real do torcedor do Palmeiras, o cara que está assistindo aqui, o cara que está acompanhando, isso não cola. Porque o torcedor escuta, no caso a presidente falar, e ele não sente confiança no que ela fala. Entendi, cara. O que ela fala não vem com o histórico que a gente tem. O que ela fala vem assim, 2015 para trás, cara, vocês estavam aí, tipo, ruminando, sabe? Vocês estavam... E aí eu cheguei e mudei, e a gente sabe que não é assim. Então, assim, eu sempre falo, repito, como estudioso, como um fiscalizador. Não tiro mérito de participação de ninguém, da Crefisa, da presidente Leila, tudo. A Crefisa, nos últimos 7 anos que patrocina o Palmeiras, nesse período histórico, representa 13% do faturamento do clube. 13. 13. Se eu diminuir teu salário em 13%, você vai deixar de comer? Vai deixar de morar na casa que você mora? Não. Vai deixar... Cara, e simplesmente se sair a Crefisa amanhã, vai chegar outro patrocinador, talvez pagando mais. E aí eu vou dar um exemplo que ela usou na entrevista hoje. Cara, a entrevista hoje teve tantos momentos que acho que valia... Coloca um react. Cara, assim, vale mais um react. Mas assim, por exemplo, hoje saiu uma entrevista que o Corinthians conseguiu um patrocinador maior do que o Palmeiras, 50% maior do que a Crefisa paga ao Palmeiras. E ela se irritou na entrevista e falou assim, me mostra o contrato que eu cubro. Aí eu digo, eu como conselheiro, não tenho acesso ao contrato da Crefisa com o Palmeiras. Você, inclusive, fomos punidos porque a gente pediu acesso ao contrato da Crefisa com o Palmeiras. Então eu quero saber, mostra o contrato da Crefisa com o Palmeiras, porque eu nem sei se o que dizem que paga é pago mesmo. Entendi. Eu não consigo nem confirmar. E aí vem a loucura. Você vai, primeiro, atacar um rival. Acho que não faz sentido. Gratuitamente. E agora você acha que o Corinthians vai mostrar o contrato e falar, ó, eu ganho mais para ela ter que cobrir a aposta e o Palmeiras ganhar mais X milhões por ano? Gente, não faz sentido, entendeu? Então assim, quando eu falo que, mesmo controlada, mesmo no ambiente ali, digamos, um pouco mais amigável, tem que se desarmar. Claro. E tem que entender onde tá. A cadeira é difícil mesmo, tem espinho, é dureza, cara. Ser presidente não é mole. Na hora que eu escutei ali, eu senti como torcedor, cara. É igual ele falou, o Galo hoje é dos 4 R's, a gente ainda vai falar disso, de ter proprietário, SAF e tudo mais. Mas, cara, é a mesma coisa dos caras chegar e falar, ó, o Atlético em 2021 só ganhou graças a nós, o Atlético hoje só tá na Série A graças a nós. E é o que ele falou, o Palmeiras hoje não é o que é por causa da Crefisa, ou por causa do trabalho da Leila, 100%.